Estou trazendo uma palavra hoje da parte do Senhor para as nossas vidas. Essa semana eu tive orando sobre esse tema. E eu gostaria que cada irmão, cada pessoa aqui, e até aqueles que não estão aqui, mas que ouvirão a mensagem gravada depois, abrisse seu coração. Eu gostaria. A palavra de Deus, ela pode ser super poderosa, mas quando nós fechamos o nosso coração, quando nós não estamos dispostos a receber aquilo que Deus está enviando para nós, a impressão que passa é que a palavra não surtiu efeito. Embora Ele diga que a minha palavra não voltará para mim vazia. Mas às vezes nós perdemos oportunidades porque temos vergonha de nos abrir diante de Deus. Perdemos oportunidades de sermos restaurados. Hoje eu quero falar sobre um tema, eu quero falar sobre a vergonha que muitas vezes nos oprime, muitas vezes nos paralisa. Vergonhas de coisas do passado, vergonha de coisas do presente, situações que estamos vivendo. Quantos já não passaram por situações, ou até hoje, quem sabe, vivem vergonha, acusações? E Deus tem uma palavra para nós nesse sentido. Eu vou ler um versículo, e esse versículo ele fala, obviamente, Deus falando com Israel, tudo que Israel estava passando, por todo o sofrimento de Israel, e algumas coisas, ou a maioria delas, por causa do próprio pecado de Israel, o afastamento, a idolatria de Israel, de largar o Deus único e se apegar com outros deuses, ou então com outras situações até carnais. Então, no livro de Isaías, capítulo 61, eu vou ler apenas um versículo. Eu não gosto muito de ler um versículo e dali tirar uma mensagem, mas já o fiz. Não é ilegítimo fazer isso, desde que a gente saiba que contexto que está ali. Eu quero usar o contexto da vergonha de Israel para nós. Por quê? Porque nós somos o Israel de Deus. Nós somos descendência de Abraão, não geneticamente, mas somos o Israel de Deus. A Bíblia diz isso, a Bíblia mostra isso. E o versículo 7 de Isaías 61 diz assim: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla, porção dobrada em sua terra, e terás alegria eterna. Palavra de nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, fala conosco, Senhor. Através dessa palavra, use, Senhor, uma palavra rema, ou seja, para esse momento, para atual momento, para que nós possamos ter a oportunidade, Senhor, de refletir sobre aquilo que tem nos paralisado, mas mais do que isso, possamos compreender a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando a gente lê alguns versículos na Bíblia, por exemplo, que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, Deus fez as que não são para confundir as que são. Quando nós vemos esses versículos, a gente fica imaginando que coisas loucas são essas. E Deus, se nós formos olhar por esse lado de loucura, Ele comete algumas loucuras. De vez em quando a gente vê. Hoje estava conversando com uma pessoa, por acaso com a minha filha ontem, eu estava vendo uma colocação de um teólogo, e ele faz uma afirmação que, embora nós conheçamos a palavra, conheçamos esse episódio, às vezes passa despercebido o fundamento do que Deus faz. Por que Deus fez? Por que dali saiu aquilo que parecia vergonha, que parecia algo assim deplorável, e Deus dali, Ele tira algo tremendo para a nossa vida e faz
as coisas maravilhosas acontecerem. Há um outro versículo, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós temos que ter cuidado, porque eu já ouvi uma pessoa uma vez pregar, há muitos anos atrás, ele dizia assim, então, isso, irmãos, me perdoem, ele dizendo, o Davi quando pecou e tal, depois Deus o levanta de uma forma, o Davi nunca foi levantado do problema que ele teve, aquilo marcou a vida dele toda, e ele diz assim, isso me leva a pensar que muitas vezes é melhor a gente pecar, para que o Senhor então nos traga. Eu ouvi isso num púlpito. A gente já ouviu muita coisa, né, irmãos? Algumas eu já esqueci, outras a gente... Mas não é esse o propósito. E esse teólogo, ele falava de uma coisa interessante, da história de Ló. Que Ló tem uma relação sexual com 2 filhas. E de uma das suas 2 filhas, nasce uma pessoa chamada Moabe. E ele diz que Moabe, ele até fala lá no hebraico, é Merab, uma coisa assim, ele quer dizer filho do pai. Esse menino é filho do pai, é filho dele, filho do meu pai. E ele diz, como pode? Ló está num lugar deplorável, um lugar mais baixo da santificação, que era Sodoma. Faz o que fez, tendo relação sexual com 2 filhas. E Deus arranja um jeito de apresentar a redenção vinda daí. Então ele diz que de Moabe vem Ruth. A gente sabe disso, mas esquece, né? E Ruth quem é? Ela vem ser bisavó de Davi. E é de Davi, do trono de Davi, que vem Jesus. Será que Jesus com isso está dizendo, que Deus está com isso dizendo assim, eu vou abençoar todas as pessoas deploráveis? Não, mas ele diz assim, eu sei tirar proveito daqueles que por uma razão ou por outra foram deploravelmente humilhados. Eu quero falar sobre isso nessa noite. Há vergonhas e vergonhas. Eu quero me referir àquelas vergonhas que são coisas que nos humilham, coisas que as pessoas ficaram sabendo. E eu estava ali pensando, por que ela é vergonha? Ela é vergonha quando alguém sabe. Aí torna uma vergonha. Que vergonha, hein, meu irmão? Você fez isso, hein? Mas enquanto ninguém sabe, parece que a gente consegue contornar e não deixar que seja vergonha. Mas há as vergonhas que nós cometemos, mas há aquelas vergonhas que nós somos induzidos a elas. Vergonhas porque pessoas nos traíram, vergonhas porque nós fomos levados contra a nossa vontade, porque estávamos de boa fé. Então, a vergonha pode marcar a vida toda de alguém por um tempo. A vida toda não, a vida de alguém por um tempo. Ela pode marcar. Mas Deus tem a última palavra, eu queria que você anotasse isso hoje. Conhecemos casos, eu já citei aqui vários casos de vergonha que permearam a vida de pessoas que eu conheci pessoalmente. Aqueles que a gente não conheceu pessoalmente, vivendo aquilo ali, mas ouviu testemunho fidedigno de pessoas que foram humilhadas. Irmãos, quando eu passo na rua e vejo uma pessoa sendo humilhada por Satanás, fazendo com que o sexo dele seja trocado, pessoas vestidas, sendo humilhadas, as pessoas debochando, você pode dizer, cuidado pastor, fala isso que já vai vir alguém aí e vai processar a igreja. Deixa eu falar do bêbado. Pessoas que debocham das pessoas que são embriagadas e que são, eu não falo aqueles que bebem socialmente, que também às vezes fazem besteira e causa vergonha, quantas vezes já fiz isso, passa do limite, já vi isso, digo. Mas de aqueles bêbados, eu tinha por hábito, há uns anos atrás, eu às vezes falava uma coisa e assim eu contava uma história que aconteceu com um bêbado, e aqui do púlpito eu imitava o bêbado. Um dia um pastor amigo falou, rapaz, você sabe que isso não é bom, nem você imitar um homossexual com trejeitos, nem você imitar o bêbado, essa pessoa é um desgraçado, essa pessoa está ali, muita gente debochando, são pessoas humilhadas, pessoas que têm vergonha e que sofreram vergonha. Aqui na nossa igreja
Nós temos pessoas que foram humilhadas, envergonhadas, desprezadas, desqualificadas, antes de vir para aqui. Chegaram aqui restaurados, ou outros foram restaurados aqui, como em qualquer outra igreja. E essa vergonha, quando o Senhor entra com um propósito, e por que o Senhor não entra todas as vezes e toda vergonha ele abate? Porque depende da atitude nossa, depende do nosso coração também, ou então depende de um propósito maior dele que nós não conseguimos entender. Há coisas, irmãos, que nós não conseguimos explicar. Por que Deus fez assim e com o outro fez assado? Por que Deus agiu dessa forma comigo e não agiu assim com o Joaquim, com a Maria? Por quê? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele é soberano, e Ele pensa o que Ele quer pensar, Ele fala o que Ele quer falar. Por isso que Ele diz, agindo Deus, Isaías dizendo, quem impedirá? Quem impedirá? Quando Ele quer agir, quando Ele te escolhe, pode ser que você esteja lá no lamaçal, e Ele te levanta. Embora você não tenha buscado, Ele diz, eu tenho um propósito na vida dessa pessoa. Por que Deus não tem um propósito em todos eles, e uns vêm e outros não vêm? Não sei, irmãos, são coisas que a gente não pode explicar. Mas Deus tem propósito a todo coração que deseja. Então, nessa noite, eu quero falar sobre isso, a honra no lugar da vergonha. Vamos ler de novo, Isaías 61, versículo 7. Em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra. Em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança. Porquanto recebereis porção dupla em sua terra e terás alegria eterna. Irmãos, a primeira coisa assim, ou uma coisa bem importante que eu vejo nesse versículo, é que Deus não tira só a vergonha. Ele tira a vergonha, Ele restaura a honra, Ele restaura a pessoa. Nosso Deus é um Deus de restauração. Você precisa acreditar nisso. Eu acredito, você precisa tomar posse disso. Ai de nós, seríamos miseráveis, seguindo a um Deus que não faz aquilo que Ele promete fazer. E a Bíblia está cheia, recheada de promessas. Mas nós temos que ter cuidado, voltando ao que eu falei no início, porque o inimigo pode colocar na nossa mente, olha, é melhor que você caia, é melhor que você faça algumas besteiras, porque depois o seu testemunho vai ser um testemunho valoroso. Nós temos que ter cuidado com isso, porque não é assim. O Salmo 44, versículo 15, o salmista diz, a minha ignomínia, o que é ignomínia? Vergonha. A minha vergonha está sempre diante de mim, e o rosto me cobre de vergonha. Ou seja, a ignomínia está, ou aquilo que representa o produto da vergonha, e o rosto me cobre de vergonha. Vergonha nos faz sentir indignos, nos faz sentir esquecidos ou desprezados. E às vezes não é uma vergonha moral, às vezes é uma vergonha por um insucesso, alguma coisa que você teve na sua vida. Às vezes é uma vergonha de você não ter conseguido levar adiante algum projeto. Quando Jesus fala de algumas parábolas, ele cita a vergonha que a gente não deve ter. Cuidado para não passar vergonha. Qual? Ele diz, qual o homem que vai construir uma torre? Não senta primeiro para fazer o cálculo, para ver se dá ou se não dá, para que depois, ele não diz com essas palavras, mas o contexto diz, para depois ele não passar vergonha, para que as pessoas dizem, começou e não terminou. E o inimigo é danado para tentar fazer com que você passe vergonha, não só as vergonhas morais. Há pessoas que estão vivendo eternamente, ou até hoje, todos os dias, estão vivendo o tempo todo, não conseguem largar vergonhas do seu passado, por alguma coisa moral que lhe aconteceu, por um abuso sexual, por alguma coisa que
talvez ele nem tenha tido muita culpa, mas foi levado a fazer aquilo. Eu quero aproveitar, a pastora Vivian vai falar ao final sobre o nosso Raízes, que é o nosso encontro com Deus. E nós percebemos como Deus tem sido misericordioso nesses Raízes, já fizemos vários aqui. E dia 4 e 5 de julho teremos o novo Raiz, mais um Raiz. Pessoas que são restauradas, que choram por reconhecerem o amor de Deus. Eu quero que você perceba e que você acredite que há um amor de Deus, há uma misericórdia de Deus para a nossa vida. Nós estamos sendo massacrados, nós estamos sendo muitas vezes levados a fazer alguma coisa, assim, faça a sua parte, e a sua parte não é a sua parte, ele está dizendo, faça a sua parte, que na verdade é a parte de Deus. Nós não podemos fazer a nossa parte para a salvação, porque Deus nos salvou pela graça, não porque eu merecesse, não porque eu fiz alguma coisa, não porque eu dei um dinheiro a alguém, não porque eu fiz isso ou aquilo, mas Ele me salvou, e diz a Bíblia que Ele morreu, Jesus morreu por mim, por nós, sendo nós ainda envergonhados, pecadores. Ele não esperou que houvesse a restauração, Ele morreu para sermos restaurados. A vergonha tenta paralisar a nossa fé e apagar o nosso valor que Deus nos dá. Agora, cuidado de novo, para nós falarmos, eu tenho valor, tem até um corinho que fala isso, o corinho não está errado. Você tem valor, mas você tem valor não para se valorizar, no sentido de não preciso de mais ninguém, porque eu tenho valor. Mas você tem valor por entender que esse Deus que te restaurou e que está pronto a restaurar qualquer pessoa, o fez valorizando a sua vida, porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida é muito preciosa. Como eu estava dizendo, o inimigo tem envergonhado pessoas, afastando pessoas dos caminhos do Senhor. Começou bem e não prosseguiu. Que vergonha nós passamos, irmãos, quando nós deixamos os nossos vizinhos saberem, ou porque informamos, ou porque eles percebem que nós nos convertemos ao Evangelho, e depois os vizinhos começam a perceber que nós não somos mais aqueles que desviamos, que paralisamos a nossa fé, nossa caminhada. Quando damos escândalos, que vergonha, irmãos, que vergonha. Muitos, por vergonha, perdem a sua identidade. Ele nem sabe mais quem ele é, ele aceita ser qualquer coisa. Repito, aquelas pessoas que andam embriagadas, mudando, colocando roupa de homem em mulher, roupa de mulher em homem, saindo, sendo debochadas, as pessoas. E o que mais me impressiona, irmãos, é que, não me impressiona, o mundo não conhece isso, como as emissoras de televisão, como os jornais, como a mídia dá um ibope para isso, e riem, e acham, e alguns deles, inclusive, são eleitos como exemplos de homem, exemplo de mulher, exemplo disso, exemplo daquilo, pessoas que estão sendo envergonhadas pelo inimigo. Seja qual for a sua vergonha, pode ser que você tenha. Eu queria que você pensasse aí agora. Não me dissesse, não preciso que diga, mas você aí pensasse, existe ainda, se ela já foi embora e você nem pensa nisso, não é o caso, mas existe ainda uma vergonha, algo que ocorreu na sua vida, e que você esteja envergonhado, esteja abatido, esteja cabisbaixo, algo que tem feito você perder a sua identidade. Que identidade, pastor? Identidade de vencedor. Identidade de intrepidez, identidade de confronto. Quando nós temos na nossa vida motivo de vergonha, nós não temos mais capacidade de confrontar nada.
Deus vê nossa vergonha. O tempo todo Ele está vendo, mas Ele promete restituição. A restituição de Deus promete suprir nossas perdas em sentido mais amplos. Ele diz, eu vou restituir, eu vou dar dupla honra. Significa que Deus não apenas cura, mas Ele exalta e valoriza publicamente. Outra atenção que nós temos que ter. O perigo de nós começarmos a achar que Deus trabalha para nos exaltar. Não, somos exaltados pelo poder de Deus na nossa vida, mas exaltados no sentido assim, puxa vida, valeu a pena, fulano. Você estava abatido, você estava derrotado, mas você confiou nesse Deus, e Deus é bom. Eu quero esse Deus que você está falando, eu quero esse Deus que você está buscando. Isso é uma exaltação, mas ao nome de Deus. Por que eu falo isso? Porque também está se pregando por aí, se falando em seminários, um monte de coisa. Hoje, a internet, nós temos que ter cuidado. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Irmãos, saiu mais uma inteligência artificial do Google. Eu baixei para mim, quero dar uma olhada. E fui olhar. E cheguei ali na livraria hoje, falei com a Daniela. Daniela, olha aqui. Mostrei para a Daniela, perguntei se ela conhecia. Ela disse, não, esse não. Olha, vem ver um negócio. Filmei assim e falei, eu tenho uns livros aqui, eu queria que você me indicasse uns livros. E a pessoa respondeu para mim, que livro você quer que eu te indique? Sobre que tema? Sobre casais. Ah, mas sobre casais o quê? Fortalecimento de casamento? Não sei o quê. Fortalecimento de casamento. E então eu disse assim, eu estou vendo ali na prateleira um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. E ele começou a falar. Ele leu o livro todo, ele falou, me deu uma dica. Está satisfeito? Quer que eu te faça um resumo? Você quer um outro livro? Então nós temos que ter muito cuidado, porque isso está caminhando para nós perdermos a nossa identidade e nós perguntarmos, o que você quer que eu pense? O que você quer que eu fale? Embora, irmãos, eu não sou estúpido para dizer que nós não devemos usar a tecnologia. Se eu falar que não vamos usar, o Beto me bate lá, pastor, estou querendo usar a tecnologia do culto ao vivo. Nós temos que usar, mas nós temos que ter cuidado. Então, Deus nos valoriza com honra para mostrar que Ele é capaz de nos regenerar. É aquele exemplo que eu dei lá de Ló. Dali parte, é o início da redenção. Deus mostrando, eu vou provar para vocês que do meio dessa imundície vai sair o Salvador, ou a salvação, porque eu sou capaz disso. Mas, repito, irmãos, cuidado para nós acharmos, quanto mais promíscuos formos, quanto mais pecadores formos, mais o Senhor vai nos restaurar. Cuidado, porque você pode ir para o inferno de pé juntos, se você não acreditar nisso, ou não tomar cuidado. E o pior é que nós não sabemos quando eu tenho que parar. Qual é o cuidado? Até onde eu posso ir? Isso é que é o X da questão. Deus vê nossa vergonha e promete a restituição. Deus nos valoriza. Eu ia falar de uma outra forma a frase. Deus nos valoriza. Mas é importante que nós entendamos que a honra pertence sempre a Ele. Nos valoriza no sentido, você não é o meu. Como é que Deus não iria nos valorizar? Como é que Ele não iria me valorizar se Ele morreu por mim? Eu sou obra-prima, irmão. Não tem nenhum outro Isaías igual a mim. Tem ali um Isaías, já está falsificado que ele está com S. Ou eu que estou falsificado que o meu está com Z, né? Porque na Bíblia é com S. O irmão Isaías está sabendo o que eu estou falando. Não é falsificado no sentido de... Não são iguais. Não somos... Por que nós valemos muito? Porque nós somos como obra de Picasso, de Leonardo da Vinci. Ele não fez xerox dos quadros que ele pintou. É uma só, e ela vale muito porque só tem uma. Já expliquei isso aqui. Se alguém me pedir, Isaías, grava um disco, mas eu quero um CD gravado só para mim, quanto vai me custar? Eu acho aí por volta de uns 50 mil reais você vai pagar num CD. Mas um CD custa 20 reais. Mas se você deixar eu copiar esse CD para 10 mil pessoas, eu vou diluir o custo dele. Aí ele pode te custar 20 reais. Nós não somos diluídos. Cada um de nós é uma pessoa perante Deus. Por isso que o nosso valor é incomensurável.
mas o diabo quer que você perca isso. Agora, quando ele nos restitui, significa que passaremos a ter uma nova vida, que consegue apagar, abafar o que passamos. Eu estava refletindo sobre esse versículo, Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. Para aqui um minutinho. O contexto ali era um contexto para Israel, é uma promessa que Deus vai dar lá, a partir do versículo 28, que os vossos velhos sonharão, os garotos, os jovens terão visões, né? Mas ele está dizendo o seguinte, eu quero pegar, e eu parei, fiquei ali, Senhor, fala comigo, restituir-vos-ei os anos perdidos. Bom, a primeira coisa que eu penso é que eu tive vários anos perdidos, e eu vou ter esses anos acrescentados à minha vida. Não, senhor? Não, senhor. Então, se você perdeu 5 anos de humilhação, você está com 50, você, em vez de morrer com 60, você vai morrer com 65. Não está falando isso. Ele está dizendo, a honra que eu vou dar, ela é capaz de abafar, de matar a vergonha, tudo que você teve de consumido. E os anos que você teve consumidos, os anos que você teve, se foram 5, foram 10, se você tiver um de restituição, todos aqueles anos, quero que os irmãos prestem atenção nisso, foi o que Deus falou comigo. Pastor, mas teologicamente, o teólogo, esquece a teologia, irmãos, estou dizendo o que Deus falou comigo. Eu não estou discutindo teologia, não estou dizendo que isso aqui, tal, mas a Bíblia, não, estou dizendo o que Deus falou comigo. Você passou 10 anos sofrendo, você vai viver um ano que vai superar os 10 anos, quantos creem nisso? Você vai ter um momento de alegria, um tempo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto, ou até os 10, não sei, mas que farão você se esquecer da humilhação que você teve. Você não consegue mais lembrar o quanto você foi infeliz. Ou se lembra, você lembra com alegria. Puxa vida, olha que coisa engraçada, eu era lá. Mas aí imediatamente, olha o que Deus tem feito. Como nós percebemos, como nós temos visto na vida de irmãos por esse mundo afora, pessoas conhecidas, pessoas não conhecidas que declaram aquilo que Deus fez, como nós vemos que Deus é maravilhoso, para restituir-nos os anos consumidos. É impressionante como Deus compensa o nosso passado. Você precisa crer nisso. Pastor, mas, meu irmão, nem adiante, não fale mais, porque senão você nem deveria aceitar a Jesus, porque a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, Ele apaga o seu passado, escreve uma nova história, escreve o seu nome no livro da vida. Amém ou não amém? Amém. Mas Deus faz mais, Ele transforma a dor em um propósito. Se você é um servo de Deus, se você tem vivido e tem passado por problemas de dores, baseado, hoje eu quero focar na vergonha, alguma coisa que você, e eu repito, irmãos, é bom guardar, não vergonha por um problema moral, que você traiu, foi traída, sua mulher, seu marido, isso também está, mas eu estou dizendo a vergonha de você não ter ido à frente, não ter consumido, não ter terminado aquele projeto, não ter ido além, você ter fracassado, vergonha. Tem pessoas que trazem vergonha lá da infância, porque não conseguiram estudar, não sabem falar direito, são vergonha, e aquilo paralisa. Mas Deus diz para essas pessoas, por exemplo, vai lá no interior de Minas, ou do Espírito Santo, ou não sei de onde, e veja os pastores ou os obreiros que falam, nós vai, nós é, nós sumo, nós fumo, e como é que Deus tem trabalhado ali, como Deus tem curado, e aquilo não causa vergonha na pessoa, a pessoa fala com uma simplicidade, mas com uma autoridade, porque ele sabe, eu estou sendo usado por Deus. Em Romanos 8,18 diz assim, porque para mim tenho por certo,
que os sofrimentos do tempo presente não são, nem se comparam, não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de quem? A glória de Deus. Deus usa até as vergonhas do passado para gerar ministérios no futuro. Você conhece algum caso de uma pessoa que foi a degradação total, foi até o fundo do poço, humilhada, debochada, e que hoje essa pessoa é respeitada, seja no ministério eclesiástico, seja na sua vida profissional? Pessoas, eu conheço muitos. Alguém conhece assim? Pessoas, poucos conhecem, né? Mas é importante você saber como Deus faz. Já falei aqui mais de uma vez de pessoas que eu vi serem humilhadas pelo seu pecado. E depois Deus levantar e disse assim: eu estou te enviando. Eu vou enviar você. Os discípulos de Jesus eram pessoas que eram para serem envergonhadas. Aqueles que Deus chama, aqueles que Jesus chamou, todos eles tinham um problema, algum tipo de problema, que poderia alguém apontar o dedo e acusar. E Jesus diz assim: mas eu não vou aceitar isso, mas eu vou usar isso, porque antes eu vou restaurar essas vidas. Então o seu caso está dentro desse contexto. Você tem chance. Quando Deus age, aqueles que zombaram de você verão a glória dele sobre a sua vida. A Bíblia tem vários exemplos. Por exemplo, Ana. Vocês já imaginaram o que é isso? Uma pessoa, uma mulher naquela altura, que era estéril. Ela era uma vergonha, porque ela era improdutiva, ela não servia para nada. A sociedade dizia: você não serve para gerar filhos. E ainda mais, o Messias ainda não havia nascido. E as mulheres, elas acalentavam em si o sonho de ser a mãe do Messias. E essa mulher, Ana, ela queria ter filhos, mas ela não podia. Ela era estéril. Mas para piorar a situação, quando ela ia à igreja, ia adorar o Senhor, a outra mulher do seu marido, que era permitido, se a mulher não pode dar filhos, o marido podia ter uma outra mulher. Ela debochava de Ana. Quanta humilhação. Quanta humilhação. Às vezes a gente falando assim, você não imagina. Você não consegue aquilatar o sofrimento dessa mulher. Mas essa mulher, ela se debruça aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Ela chora e ora ao Senhor. E Deus diz a ela que lembrará dela assim que ela tiver relações com seu marido novamente. E ela então vai lá, tem relação com seu marido e nasce nada mais, nada menos do que Samuel. Que profeta, que homem de Deus. Mas talvez muitos ou alguns não saibam que Deus não tirou a vergonha de Ana e deu um filho. O que aconteceu além disso? Quantos sabem? Hein? Teve mais filhos. Deus não valoriza a vergonha, irmãos. Deus não gosta que sejamos envergonhados. O que Ele faz? Ele usa misericórdia. Ele usa a sua graça. Eu quero dizer para você, eu vou orar agora pelas pessoas que precisarem de oração. O mesmo Deus que viu a sua lágrima é o que prepara a mesa na presença dos que te humilharam. Repito, Deus não apenas restaura, Ele firma os nossos passos.
O salmista, no Salmo 40, que é um salmo dos que eu mais gosto de vários, mas esse Salmo 40, ele diz assim, vamos concluir: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento. Se parar por aí já está bom demais. Tirou a minha vergonha, restaurou a minha vergonha, assentou os meus pés sobre uma rocha. Começa a vir a honra. Orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. O que tem sido motivo de vergonha em sua vida? Você está disposto a entregar isso tudo hoje a Deus, que transforma cinzas em coroa? Deus transforma e quer transformar essa sua vergonha em honra a partir de hoje. Queria que a igreja agora, mesmo assentado, nesse primeiro momento, todos ficassem de olhos fechados. Só eu vou estar de olho aberto, porque eu quero ver vocês. Só eu, por favor, tire a sua curiosidade, não olhe para ninguém. Eu quero pedir ao nosso Deus que Ele venha arrancar com raiz e tudo, toda a vergonha do passado, tudo aquilo que, às vezes até do presente, que está hoje, alguma coisa que tem nos paralisado, alguma coisa que a gente não pode deixar os outros saber, que a gente vai morrer de vergonha. Não conte, não deixe ninguém saber, é uma vergonha muito grande, seja o que for. Se você tem algo assim na sua vida, mesmo sentado, com o olho fechado, você levanta uma das suas mãos para eu orar por você daqui. Eu vou orar daqui. Deus te abençoe, pode abaixar. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha amada. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Pronto, agora eu quero que você creia que quem vai falar contigo não sou eu, é Deus. Você pode crer nisso? Se você crer nisso, esses mesmos que levantaram as mãos, levante de novo, todos juntos, os que levantaram a mão. Você crê que Deus pode falar com você? Se você não levantar a mão, não adiantou, que você não crê. Amém, isso aí. Então agora vamos orar. Eu vou fazer uma oração aqui, para destravar o início daquilo que vai acontecer na sua vida. Pai, em nome de Jesus, o inimigo tenta de todas as formas nos jogar na lama, nos paralisar. Senhor, é tempo de restauração, é tempo de transformar a vergonha em dupla honra. Eu quero pedir, Senhor, que seja qual for o motivo, causado por cada um ou por outros que colocaram essas pessoas em situações difíceis, de vergonha, de lamento, vergonha que tem paralisado a sua fé e a sua caminhada, que tem feito com que essas pessoas desanimem e percam a sua própria identidade. Pai, em nome de Jesus, agora vem sobre essas vidas e arranca com raiz e tudo. Arranca, Senhor, com raiz e tudo, tudo aquilo que tem feito paralisado, envergonhado. Espírito de vergonha maligna, nós te ordenamos agora, saiam dessas vidas e deixe espaço para a honra que o Senhor vai dar, através da regeneração, que só Ele sabe fazer. Amém. Pronto.
nessas pessoas que levantaram as mãos, existe alguém que porventura está longe dos caminhos do Senhor?